milionário surpreende a todos ao aceitar cuidar de bebê de mendiga velha sozinha. Tudo começou numa tarde abafada, perto do fim de semana, quando Lucas, o milionário recluso que raramente deixa sua mansão isolada nos arredores da capital, decidiu dar uma caminhada sem destino. Ele sempre evitava o centro da cidade, os bairros da vida dura. Mas naquela tarde, algo estranho puxou ele para um beco escuro de um bairro pobre, onde ninguém imaginaria que ele apareceria. O lugar fedia a lixo acumulado, borra de café e fumaça de churrasco barato. O chão, rachado e cheio de pedras, refletia numa decisão que ninguém esperava, nem ele. Lucas agiu rápido. Sem pensar nas consequências, ele pegou o bebê no colo, limpou aquele rosto minúsculo com a manga da jaqueta e disse por dentro que iria cuidar dele. Maria, com um olhar cansado, triste e assustado, entregou o pequeno. Havia medo, mas também uma faísca de esperança naqueles olhos vazios, como se aquele gesto fosse uma última chance. Quando Lucas voltou para a mansão, ninguém acreditou. Aquele homem distante, sempre frio, agora levava um bebê para dentro de sua casa imensa e vazia. Um desafio direto às expectativas da alta sociedade que o cercava. Ele mesma não sabia como faria isso, mas uma coisa estava clara: sua vida solitária tinha ganhado um novo significado, mesmo sem ele ainda entender o tamanho da tempestade, e não eram fáceis de encarar. Para completar, um gigante da construção civil, conhecido por destruir vidas em nome do lucro, levantou o dedo para aquela área do bairro. Seus planos ameaçavam aquela criança, aquela velha, e a poucas pessoas que ainda resistiam ali. Lucas percebeu que o que parecia um ato de compaixão estava se transformando numa batalha que ultrapassava qualquer coisa que ele já viveu. E no meio desse caos, uma verdade esquecida, uma sombra enterrada no passado de Lucas, começou a se mostrar. Um segredo que poderia mudar tudo para sempre. Agora, ele teria diante de si o maior desafio da sua vida. Não só proteger o bebê, mas confrontar seus próprios fantasmas. O que será que vai acontecer? Será que Lucas vai conseguir segurar essa nova família? Ou o peso das circunstâncias pode desmontar tudo, como um castelo de areia diante da tempestade? Ei! Antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que, e já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Nos primeiros dias, a mansão parecia engolir o choro do bebê, como se paredes tão grossas pudessem esconder qualquer coisa. Lucas quase não dormia. O cheiro de leite, misturado com perfume de limpeza e o velho aroma de madeira úmida, colava no ar.
O bebê, que Maria tinha chamado de Rafael, chorava toda a madrugada. Era fome, era frio, ou era só tanto medo quanto Lucas sentia, só que num corpo pequeno. Maria ainda estava na casa, no quarto dos fundos, tossindo vez ou outra, sempre de olhos fundos, grudada na cadeira velha. Parecia outra pessoa perto do que Lucas vira na rua, um pouco menos sozinha, um pouco mais assustada. Numa manhã, logo cedo, alguém tocou a campainha. 3 batidas secas, depois silêncio de cortar o ar. Lucas levou um susto tão grande que quase deixou Rafael escorregar dos braços. Ninguém visitava aquela casa. Ninguém. Abriu a porta e deu de cara com um homem magro, camisa amarrotada, rosto afiado. Parecia nervoso, olhos correndo de um lado para o outro. Não disse nome. Entregou um envelope bege amassado com letras tremidas. A verdade te espera. Lucas olhou ao redor. Rua vazia. Vento batendo nos galhos. Quando olhou de volta, o homem já sumia na esquina. As mãos de Lucas tremiam. Sentiu suor gelado na nuca. Abriu o envelope, rasgando sem cuidado. 2 fotos antigas. 3 linhas escritas. O mundo virou de cabeça para baixo. A primeira foto mostrava Maria, anos mais nova, rosto vivo, de mãos dadas com um homem elegante. E Lucas reconheceu o próprio rosto ali, nos traços do jovem ao lado dela. Não lembrava, mas era ele. A imagem parecia um soco no estômago. A segunda foto era pior. Maria no hospital. Barriga enorme, do lado do mesmo homem. Só que agora tinha outro rosto ao fundo, meio borrado. Olhando bem, Lucas quase não acreditou. Era o rosto de seu próprio pai, morto havia anos. As frases na carta tremiam. Ele sabia. Você esqueceu. O bebê é seu irmão. O chão sumiu. Lucas tentou respirar. As pernas não obedeciam. Parecia tudo mentira. Uma onda de lembranças cortadas, cheias de gritos e imagens desconexas, acertou em cheio. Maria era muito mais do que uma mendiga, uma desconhecida. Era a pessoa pela qual seu pai sumia noite sem fim. Era fantasma do passado escondido. O bebê, irmão. Impossível. Ou não? Lucas cambaleou até o quarto dos fundos, coração socando o peito. Encontrou Maria encostada na janelinha quebrada, olhos brilhando de lágrimas. Ela segurava uma outra foto. Olhou para Lucas como quem já sabia tudo, sem dizer uma palavra. Do lado de fora, sirenes se aproximavam. Batidas na porta. Gritos. Vozes exigindo Lucas lá fora. Tudo desabou. O bebê chorou alto, como se pedisse ajuda ao mundo inteiro. Lucas não sabia em quem confiar, nem o que fazer. O passado explodia nas suas mãos, queimando sem dó. No corredor, Maria falou baixinho, voz rouca. Chegou a hora, Lucas, de escolher de que lado você está. E do outro lado da porta, a ameaça só crescia. O que estava para acontecer, ninguém conseguia imaginar. O chão sob os pés de Lucas parecia desmoronar. Ele mal conseguia processar a revelação. O bebê. Seu irmão? Como isso era possível?
Os batidos na porta ecoavam, insistentes, como se o mundo lá fora estivesse exigindo uma explicação que ele não tinha. Maria, com os olhos cheios de lágrimas, parecia pedir desculpas silenciosas com cada instante que passava. Agora, tudo mudava. A ideia de resgatar aquele bebê não era apenas um ato de compaixão. Era um ato de redenção, uma chance de lidar com um passado que ele achava ter enterrado. E as sirenes, o que queriam? As vozes do lado de fora aumentaram. Gritos misturados a um som pesadão de passos. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Ele olhou uma última vez para Maria, que agora tremia, como se seu próprio passado estivesse prestes a se revelar em uma avalanche. Que escolhas tinham sido feitas? Que vida ele realmente estava prestes a assumir? "O que está acontecendo?" perguntou Lucas, sua voz falhando. Ela hesitou, parecendo ponderar como responder. Mas antes que pudesse falar, a batida na porta ficou mais forte. Ele podia sentir a pressão aumentando, como se alguém estivesse se preparando para entrar com toda a força. E então, o que deveria ser um alívio se transformou mais uma vez em choque. "Você tem que saber a verdade sobre o seu pai, sobre o bebê", Maria começou a dizer. Mas as palavras foram engolidas por um estrondo. A porta se abriu com um golpe e várias pessoas entraram. Homens em trajes escuros, rostos decididos. Um deles, com uma expressão dura, apontou o dedo para Lucas, e as palavras que seguiram cortaram o ar como uma faca. "Lucas Mendes, você está preso." O mundo ao redor dele girou. Ele piscou, tentando captar a situação. "Preso? Como assim?" O homem parecia determinado, e mais atrás, outros membros de uma equipe que Lucas não reconhecia estavam posicionados, olhando como se estivéssemos em um filme de ação. "Mas eu não fiz nada!" Lucas gritou, sentindo o coração acelerar. "O que está acontecendo?" As mãos trêmulas de Lucas seguravam Rafael, que agora parecia sentir a tensão no ar. O choro mudo do bebê fez com que os homens hesitassem, mas não por muito tempo. "Você e seu pai estão envolvidos em algo maior do que imagina. E agora a verdade vem à tona. E o bebê?" Disse o homem que liderava, sua voz grave reverberando na imensidão da casa. Os olhos de Maria se alargaram com a menção ao bebê, como se uma peça do quebra-cabeça caísse de seu lugar. "O que você sabe sobre o Rafael?" ela exigiu, a voz trêmula, mas firme. Olhando para Lucas, um pavor inexplicável se espalhou por seu rosto. "Você precisa saber que não apenas você, mas o que você herdou também está em jogo. A vida desse menino pode estar em risco, e estamos aqui para protegê-lo. Mas você precisa de ajuda." Uma ficha caiu. Lucas não só estava lutando pela vida de Rafael, mas tudo o que ele pensava saber sobre sua família, seu legado e até mesmo sua identidade estava escasso. Ele estava prestes a perder tudo. Antes de Lucas responder, um flash de luz iluminou a sala, e uma sensação estranha de déjà vu se abateu sobre ele. Um velho amigo de infância. Um daqueles que ele achou que nunca mais veria. Victor. Estava ali na porta, usando um terno. Ele abriu um pouco a boca e tinha uma expressão que dizia que sabia de coisas
que Lucas não fazia ideia. E nesse instante, tudo pareceu congelar. O caos pairava no ar. A verdade sobre seu pai, sobre Maria e até mesmo sobre Victor poderia ser o que ele não estava pronto para enfrentar. Enquanto sua mente girava, Lucas não tinha certeza do que era mais devastador: a possibilidade de perder Rafael ou a perspectiva de que seu passado não era apenas complexo, mas repleto de traições e segredos que ameaçavam despedaçar tudo ao seu redor. Lucas, disse Victor, sua voz baixa, quase um sussurro, mas carregando um peso inegável. Você não sabe, mas há muito mais em jogo do que você imagina. E com isso, Lucas ficou paralisado, o peso da escolha pesando sobre ele, enquanto o choro de Rafael apenas acentuava a gravidade da situação. O que seria a próxima jogada nesse jogo de xadrez? O que mais estava escondido nas sombras, aguardando para ser revelado? O tempo parecia ter parado. Lucas mal conseguia processar a avalanche de informações que havia recebido. A presença de Victor ali só complicava ainda mais tudo. Uma sombra do passado que ele não queria encarar. Enquanto o homem de terno escuro começou a se aproximar, uma inquietação revelou-se nas feições de Lucas. Help! O grito rasou o silêncio, ecoando pela sala como um trovão. Olhando pela janela, Lucas viu uma figura familiar correndo em direção à mansão. Era seu amigo de infância, Pedro, com olhos arregalados de pavor. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele já se aproximava da porta, arfando. O que está acontecendo? Eles estão vindo! Pedro exclamou, enquanto o homem, com o dedo apontado para Lucas, apenas observava e Lucas não tinha ideia do que estava por trás daquelas palavras. O que quer que fosse parecia grande. A porta da mansão se abriu com uma força brutal, revelando um grupo de homens vestidos de preto, olhos frios e rostos inexpressivos. Vamos, Lucas, precisamos sair, gritou Pedro, puxando-o pelo braço. Ele não hesitou. Mas antes que o pânico pudesse dominar Lucas, tudo ficou ainda mais complicado. O homem de terno que havia entrado na casa se virou. Olhou para Rafael, que estava em seus braços. O bebê não é só seu irmão, Lucas. Ele é... Porra! A voz dele hesitou e um frio percorreu a sala. O que você quer dizer com isso? Maria, ainda em choque, interrompeu. Ele é parte de uma herança maior. Uma herança que você não quer mexer, disse o homem com um semblante sério. Ele parecia saber mais do que estava revelando. Nessa hora, as sirenes que se aproximavam ficaram ainda mais altas. O barulho de passos pesados se tornava mais claro, e a adrenalina estava nas veias de todos. Lucas olhou desesperadamente ao redor. Ele precisava de respostas, mas o que recebia eram mais perguntas. O que você sabe sobre a mãe dele? Lucas desafiou, a raiva misturando-se ao medo. Oh, rei, fale agora. A chuva de perguntas pairava no ar. Mas o homem de terno não se moveu. Sua calma era irritante. Ele apenas ficou parado, com olhos que pareciam contemplar o abismo em que todos estavam prestes a cair. O silêncio estava quase palpável. Eu sei que sua mãe
não é quem você pensa que é. Ela não está morta. Não, definitivamente. Todo este tempo ela esteve em um lugar seguro, longe de você, porque... Ele hesitou, como se as palavras fossem armas perigosas. O quê? Lucas gritou. O timbre de sua voz soou mais alto que a sirene agora, e em seu peito um nó se formou. O que você quer dizer com isso? E então a explosão. A porta se arrombou, e os homens à porta estavam prontos para agir. À frente deles estava uma mulher, com feições conhecidas por Lucas. A pele envelhecida e sóbria, mas os olhos eram de determinação pura. Você não vai levar meu filho, ela gritou, olhando diretamente para Lucas. Seu coração disparou. Era sua mãe. Assim como aquele encontro, a casa estava cobrindo-se de mais perguntas sem respostas. Era tudo um plano? Por que ela estava ali? O que realmente acontecia? Rafael chorou em seus braços, percebendo a tensão enquanto os olhares se cruzavam. Um balançar de destino ditando o que viesse a seguir. Mãe? Lucas, sem conseguir acreditar no que via, sentiu o chão sob seus pés se transformar em areia movediça. E no corredor, os gritos dos homens se mesclavam ao desespero do bebê. A extensão dessa revelação devastadora deixou um eco, e com ela, uma única certeza se delineava. Tudo o que Lucas conhecia era uma grande mentira. O que mais você escondeu? Ele questionou, olhando para sua mãe. E a tensão no ar era como um fio prestes a arrebentar. Mas uma única resposta não viria agora. Aquela era a primeira fatia de um bolo recheado de segredos. E Lucas percebeu, naquele instante, que nada seria como antes. O chão se movia, e ele se arrastava fundo no desconhecido. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O chão tremia sob os pés de Lucas, enquanto a imagem de sua mãe causava uma onda de emoções caóticas. Aquela mulher, que ele pensava ter perdido para sempre, estava diante dele, bem ali, na escuridão em que sua vida se transformara. A tensão crescia e a sala parecia encolher ao redor deles. Rafael, aconchegado em seus braços, sentia o tumulto no ar, chorando como se soubesse que tudo estava prestes a mudar. Mãe? Lucas sussurrou. Por que você não apareceu antes? Ela hesitou, braços cruzados, como que protegendo um segredo obscuro. O homem interno escuro começou a se mover, mas a mãe de Lucas o interrompeu com um olhar fulminante. Você não entende, Lucas, disse ela, a voz rouca, mas firme. Não é o que você pensa. Eu tive que ficar longe. As sirenes lá fora continuavam a gritar, como se o mundo estivesse colapsando em torno deles. O grupo de homens vestidos de preto se preparava para agir, mas a presença da mãe de Lucas parecia ter paralisado o tempo. Ele queria fazer perguntas, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele só podia olhar nos olhos dela e perguntar silenciosamente
sobre tudo o que estava acontecendo. Então, de repente, um grito estrondoso ecoou pela casa, vindo do corredor. Um dos homens que estavam ali caiu, derrubando móveis e criando um tumulto. Lá atrás, a figura de um desconhecido surgiu detrás da porta, com um olhar frenético. Era um rosto que Lucas reconhecia. "Victor!" ele exclamou, enquanto seu amigo avançava em direção à confusão. O pânico em seu olhar era inconfundível. Ele parou, olhando para todos na sala, e então, com a voz embargada, disse: "O plano falhou. Eles estão atrás de nós." Abaixo daquele anuncia, a sala pareceu tremer mais uma vez, mas dessa vez não era um abalo emocional. Era um tremor real, como um sinal de alerta. A casa começou a ranger, e fissuras foram surgindo nas paredes. Lucas olhou em volta, cada rosto formado de desespero. "O que está acontecendo?" Pedro gritou, agarrando o braço de Lucas, os olhos arregalados de medo. "Eles estão vindo!" E naquele instante, tudo mudou. Um grande estrondo ecoou, e uma parte do teto desabou, fazendo com que poeira e escombros preenchessem a sala. O caos se instalou. Rafael chorou ainda mais alto. E Lucas não sabia se deveria proteger o bebê ou ajudar sua mãe e aqueles que lutavam. Ele ficou paralisado. "A verdade está muito além do que você imagina, Lucas", gritou Victor, enquanto os homens se moviam em direções opostas, tentando escapar do desabamento iminente. "O que você quer dizer?" A voz de Lucas saiu em um fio de angústia, como se ele estivesse tentando segurar as rédeas do destino. Um homem em terno escuro olhou para ele, e na fração de segundo que se seguiu, algo se quebrou. Uma rachadura se formou na parede que atravessava a altura, e um novo elemento despertou a atenção de todos. Um cofre antigo, escondido por trás de uma tapeçaria, foi exposto, e a luz que passou por ele iluminou o rosto de Lucas. "Você não pode abrir isso!" gritou sua mãe, mas as palavras dela foram perdidas no frenesi. Lucas fez um movimento instintivo em direção ao cofre. As folhas amareladas apresentavam os nomes de pessoas que Lucas conhecia, mas algo estava errado. Entre eles, o nome de sua mãe se destacou, listado junto a um sobrenome familiar que ele nunca tinha ouvido antes. Uma sensação de choque desceu pela espinha dele, enquanto Rafael chorava. Ele não conseguia entender, e a verdade que estava emergindo fazia seu coração disparar. O que estava acontecendo ali? O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. E no meio de um dilema que envolvia amor e traição, a possibilidade de um novo mistério começou a dar forma ao seu destino. Enquanto o teto continuava a ceder, Lucas sentiu que o tempo estava se esgotando. A única certeza que ele tinha é que, independentemente do que se revelasse, não havia como voltar atrás. Ele estava prestes a se aprofundar em um labirinto de segredos de família e mentiras profundas. E o que poderia acontecer a seguir era ainda mais aterrador do que ele jamais poderia imaginar.
O chão tremia sob os pés. Nesse caos, o cofre aberto parecia brilhar, prometendo revelações que mudariam tudo. Rafael, em seus braços, chorava, sentindo a tensão no ar. Mas antes que alguém pudesse reagir, um grande barulho ressoou pela casa, e a porta da entrada foi arrombada. Um grupo de homens entrou, com olhares determinados. Um deles, mais à frente, apontou para Lucas. O medo tomou conta dele e um pânico O medo se transformou em raiva e ele levantou a cabeça. Olhou para os homens, depois para sua mãe. Um nó se formou na garganta. Você precisa ir, ela gritou, tentando alcançar Rafael com as mãos. Não deixe que levem você. Lucas hesitou. As palavras dela ressoavam como um alerta, mas ele não podia deixar o bebê. E diante disso, alguém atrás do homem de terno gritou. Era uma voz familiar, mas ele não conseguia identificar. A multidão se agitou, e ele percebeu que era Victor, quase sem fôlego. Lucas, eles estão atrás de você por causa do que você sabe. Victor bradou entre soluços. Você não pode ficar. O homem à frente avançou, e Lucas sentiu o medo escorrendo dos ombros. Era hora de agir. Ele olhou rapidamente para a porta, pensando em uma saída. Quando o exato momento em que a tensão era palpável, uma explosão de luz iluminou a sala. E por um segundo, tudo ficou parado. Do nada, o teto começou a desabar. Um peso enorme se abateu sobre todos. E as paredes ruidosas gritaram. As janelas se estilhaçaram. Lucas agarrou Rafael, e o cheiro de poeira e madeira quebrada encheu seus pulmões. O que aconteceu em seguida foi quase como um sonho. Um estrondo e uma figura saltou para dentro da sala. Era uma mulher desconhecida, mas com um olhar que Lucas jamais esqueceria. Era alguém familiar, um rosto que ele nunca pensou que veria novamente. O que você está fazendo aqui? Lucas gritou, a voz carregada de confusão. Eu sou a verdadeira responsável por tudo isso, ela declarou. E não apenas o bebê é seu irmão. O choque fez Lucas vacilar. Ele tentou processar o que estava ouvindo, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O homem interno paralisou, e a sala ficou em silêncio por um instante, como se o tempo tivesse desencadeado uma paralisia coletiva. Desde o dia em que eu o entreguei, continuou a mulher, e Lucas sentiu um frio correr por sua espinha. Seu pai me forçou a ficar longe. Ele me prometeu que se algo acontecesse, você teria que saber a verdade. Os homens que entraram na casa hesitaram, e ele pôde sentir o clima mudando novamente. Cada um deles parecia pesar cada palavra que saía da boca da mulher como uma sentença fatal. Mas a revelação veio como um raio. Se tudo o que ela disse fosse verdade, o mundo que ele conhecia estava prestes a desmoronar. O que você está dizendo? Lucas perguntou, mal conseguindo articular as palavras. Rafael não é apenas seu irmão. Ele é também seu enteado, a mulher disse, e o chão sob os pés de Lucas cedeu. As palavras ecoaram na sala, reverberando nas paredes, e o silêncio ficou insuportável. O que tudo isso significava? A dor e a confusão eram intensas, quase como se cada revelação incentivasse seu coração a quebrar.
No meio do caos, o bebê começou a chorar, e ele o segurou mais apertado, buscando consolo. Raiva, dor e confusão em um misto que quase não podia suportar. A figura da mulher diante dele representava tudo o que ele temia descobrir. E agora, com sua presença, o que poderia ter sido já não importava mais. À medida que todos na sala olhavam em volta, Lucas percebeu que os homens estavam prontos para agir. Eles não estavam ali apenas para prender alguém. Havia algo maior em jogo. Mas a verdadeira pergunta era: quem era essa mulher? E o que ela queria de verdade? Você precisará escolher um lado, Lucas. Ela avisou, enquanto as paredes continuavam a ranger. O barulho parecia um aviso de que aquilo tudo estava prestes a acabar. E Rafael? Ele perguntou, o nó na garganta se apertando. Havia um desespero nas suas palavras. Ele não sabia se queria acreditar. E enquanto sua mãe observava com um olhar cheio de tristeza, ele ficou em pé, parado. Uma escolha crucial a ser feita. O passado, as mentiras, os segredos. Tudo estava se desenrolando tão rápido que Lucas mal podia acompanhar. A sala estava prestes a desmoronar, e ele sentia que sua vida estava em uma linha tênue, prestes a se despedaçar. Mas havia uma sensação que não poderia ignorar. Se ele não agir agora, iria perder tudo. E naquele silêncio preenchido com promessas de revelações e partidas, ele soube que a escolha estava em suas mãos. A verdade do que estava por vir poderia levá-lo a um inferno que nunca esperou enfrentar. O chão tremia sob os pés de Lucas, enquanto a visão de sua mãe se revelava. Uma avalanche de sentimentos complicados tomando conta dele. Rafael chorava em seus braços, a tensão preenchendo o ar como uma tempestade prestes a estourar. Ele queria entender, mas a confusão era muita. Você precisa ir, a mãe gritou, estendendo as mãos em direção a Rafael. Seu olhar era uma mistura entre desespero e determinação. Não deixe que levem você. As palavras dela cortaram o ar como uma faca, e Lucas hesitou, seus pensamentos em um turbilhão. Mas antes que ele pudesse decidir algo, um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. Um grupo de homens armados irrompeu pela porta, com olhares frios e sem expressão. O líder, um sujeito corpulento em um terno escuro, brandiu um distintivo. Lucas Mendes, você está preso, ele declarou, sua voz soando como um trovão. Medo e raiva se misturaram dentro de Lucas, enquanto ele olhava para os homens, tentando entender o que estava acontecendo. A multidão na sala ficou paralisada com a tensão, mas uma silhueta familiar surgiu atrás do líder. Era Victor, seu amigo de infância, com um olhar preocupado. Lucas, eles estão atrás de você por causa do que você sabe, Victor gritou, sua voz embargada. O desespero em seu rosto fazia Lucas sentir um frio na barriga. Naquele momento, uma nova figura entrou pela porta, correndo como um furacão. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e uma expressão que misturava caos e urgência. Lucas a reconheceu instantaneamente. Era sua antiga namorada, Ana, que ele não via há anos. Lucas, é verdade, ela exclamou, respirando difícil. Não confie neles. Você não sabe o que está em jogo.
O impacto das palavras dela atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele piscou algumas vezes, confuso. Não era possível. Ana estava ali, no meio de toda essa confusão. A última vez que a viu, tudo parecia estar tão bem. Ela olhou para ele com intensidade, e por um instante ele decidiu acreditar que havia algo mais por trás de sua súbita aparição. O que ela queria dizer? O que você sabe sobre todos eles? Lucas desafiou. Sua voz estava firme agora, tentando se manter firme em meio ao caos. Ana olhou para o grupo de homens e seu rosto se contorceu de medo. Eles sabem as verdades sobre a sua família, sobre os negócios do seu pai e sobre Rafael. As palavras dela saíram como um grito. Foi como se uma bomba tivesse estourado. Os olhos de todos se viraram para Lucas, e a sala ficou em silêncio absoluto. Ele, sem entender, olhou de volta para a mãe, que parecia prestes a desmaiar, e então para Rafael, que chorava sem parar. O peso da revelação apertava seu coração. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, seu tom de voz subindo, quase como um aviso. Ele estava lutando para manter a calma. Então Ana revelou. Seu pai estava envolvido em algo muito maior. Ele não cuidava apenas de negócios. Ele fez promessas que afetavam você e a sua mãe. Rafael é parte disso. As sirenes lá fora começaram a se intensificar, como se o mundo estivesse prestes a desabar a todo instante. E naquele momento, o homem do terno escuro deu um passo à frente. Uma expressão de prazer, quase cruel, acentuando seus traços. Você precisa entender, Lucas. O que está em jogo vai muito além do que você possa imaginar. Essa criança que você carrega, ele não é apenas seu irmão. Ele é a chave para tudo. O chão sob os pés de Lucas parecia vacilar. A revelação era avassaladora. Rafael? A chave para o quê? Ana e as outras vozes começaram a se misturar, formando um caos sem sentido. O peso dessas palavras o atingiu com força. Um novo nível de confusão. E então, como se o universo estivesse conspirando para transformar aquela situação completamente, uma explosão ocorreu fora da casa. O tremor foi tão forte que as paredes pareciam se mover. Todos se viraram, olhos arregalados de terror. Um clarão ofuscante iluminou a sala, e Lucas não tinha a menor ideia do que estava prestes a ocorrer. Ele só sabia que sua vida, assim como a de Rafael, estava em uma linha tênue, prestes a desmoronar. E em meio a tudo isso, ele entendeu que não tinha certeza de quem eram seus verdadeiros aliados, ou até mesmo seus inimigos. O que mais estava escondido nas sombras daquela revelação? O pânico tomou conta, e Lucas olhou para Ana, que parecia ter a resposta que ele nunca procurava, mas não tinha dúvidas que a resposta poderia mudar tudo. Mas, antes que a situação pudesse se desenrolar, outra voz soou na escuridão. O verdadeiro inimigo que você busca, Lucas, sempre esteve mais perto do que imagina. O coração de Lucas disparou quando a mulher desconhecida proferiu aquelas palavras. O verdadeiro inimigo que você busca, Lucas, sempre esteve mais perto do que imagina. O mundo ao seu redor parecia girar, e ele mal conseguiu processar o que estava acontecendo.
Olhares se cruzaram em um misto de dúvida e temor. O caos na sala espelhava a confusão interna de Lucas. Rafael chorava nos seus braços, e ele, impotente, tentava compreender toda a situação. As sirenes lá fora continuavam, mas a verdadeira tempestade estava dentro da casa. Ele queria entender, mas os fios da sua vida estavam se desfiando. Ana aproximou-se, os olhos marejados com a intensidade do momento. Você precisa saber a verdade, Lucas. Seu pai não era o homem que você pensava. Mas antes que ela pudesse continuar, um estrondo vindo de fora da casa interrompeu tudo. A porta principal foi arrombada e mais homens armados entraram. Mas essa não era a maior surpresa. Era a presença familiar de alguém que Lucas nunca imaginou ver ali. Seu irmão mais velho, Felipe. Ele surgira como um fantasma do passado, seus olhos carregados de um peso que Lucas não conseguia ignorar. Felipe, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, a voz falhando. Precisamos sair agora, Lucas. É uma armadilha. Eles estão atrás de você e de Rafael, Felipe gritou, entrando na sala com uma urgência palpável. A revelação do irmão trouxe mais confusão. O que ele estava fazendo ali? Felipe sempre havia saído de suas vidas, desaparecendo como se nunca tivesse existido. A tensão na sala aumentou, e Lucas sentiu o chão se desestabilizando. Por que você não me procurou antes? O que está acontecendo com a nossa família? A voz de Lucas ressoou, cheia de dor e incredulidade. Felipe hesitou, olhando para a mãe e, em seguida, para os homens armados. Era mais seguro eu estar longe. Eu não queria que vocês se envolvessem, mas agora é tarde demais. Do outro lado, o líder dos homens de terno avançou, interrompendo a conversa. O passado de vocês está prestes a ser revelado. Lucas, você deve escolher seu lado. As palavras penetram o ar como um tiro, e a sala ficou em silêncio novamente. O clima era de aflição, uma expectativa sufocante pairando sobre todos. O olhar de Felipe se iluminou de repente, e ele apontou para um canto da sala onde algo reluzia. Ellie, o diário do pai. A voz trêmula de Lucas se elevou. Como você sabe disso? Porque eu fui criado com ele, e você precisa ler. A verdade está lá. Os homens começaram a se mover mais rápido, e Lucas sentiu o tempo se esgotando. Ele não poderia deixar Rafael ou sua família para trás. Então, por um impulso, ele correu em direção ao diário. Entrelaçando-se entre os corpos, sua mente estava gritando. A verdade, por mais dolorosa que pudesse ser, era o que precisava. Ele agarrou o livro, sua superfície fria e levemente desgastada sob os dedos. Assim que o abriu, uma série de cartas e papéis começaram a escorregar, revelando segredos que poderiam mudar tudo. Seu olhar se deteve em uma foto em particular, e sua respiração parou. A imagem mostrava seu pai jovem, sorridente, ao lado de uma mulher que não era sua mãe, com um bebê em seus braços. E o que parecia ser o mesmo bebê que ele estava segurando agora? Um riso descompassado escapou de seus lábios enquanto o choque se espalhava. Não, não pode ser! Um grito de desespero ressoou, mas não era de Lucas. Era a mãe, que agora avançava em direção a ele, pálida e trêmula. Você não deveria ter isso. Não se atreva a abrir mais. O chão sob eles tremia mais que nunca,
E Lucas percebeu que a verdade estava mais perto do que pensava, mas ainda envolta em mistério e desespero. E então, tudo desabou. Uma explosão alta ecoou pela casa, e as paredes começaram a rachar. O teto cedeu, e a luz se apagou repentinamente. Em meio ao colapso, um último olhar aterrorizado cruzou com o de Rafael, e sem saber como, o que antes era apenas a busca por respostas, agora se transformava em uma luta por sobrevivência. Com a escuridão se aproximando, Lucas percebeu. A verdade poderia ser mortífera, e a escolha de lado seria mais complicada do que poderia imaginar. Enquanto se afundava nesse caos, um único pensamento ecoava em sua mente. Se aquela era a hora da verdade, ele precisava estar preparado para as consequências, ainda que isso significasse perder tudo. O verdadeiro inimigo que você busca sempre esteve mais perto do que imagina. A tensão estava no ar, e o caos ao redor parecia se intensificar. Enquanto sua mãe o implorava para não abrir o diário, a casa desmoronava ao fundo. Ele sabia que não tinha tempo a perder. Rafael chorava, sentindo desespero, mas Lucas sentia que precisava descobrir a verdade. O diário prometia isso. Ele agarrou o livro e começou a folhear rapidamente. Olho em cada nota e foto que saíam graciosas. Os gritos de Ana e Felipe misturavam-se ao barulho do desabamento. Lucas não conseguia se concentrar. Então, finalmente, sua atenção se fixou em uma página específica. Era uma carta do pai, escrita em uma caligrafia familiar, que falava de alianças, promessas e uma rivalidade secreta. A segunda revelação chocou Lucas. Se qualquer coisa acontecer comigo, Lucas deve saber que nunca confiamos em sua mãe. As palavras queimaram em sua mente como um veneno. O que isso significava? As memórias dele com a mãe se esvaíram em um instante. A vida que ele conhecia desmoronava. Mas antes que pudesse processar, uma explosão violentíssima ocorreu. O teto cedeu e a escuridão do dia se tornou um espetáculo alarmante dentro de casa. Os homens vestidos de preto começaram a avançar, mas em um movimento rápido, Lucas viu aquele mesmo brilho familiar nos olhos de Ana. Eles não são quem você pensa que são, gritou Ana, a voz dela ressoando de forma desesperada. A explosão foi tão repentina que Lucas mal teve tempo de se proteger. Pedras e detritos começaram a voar pelo ar, e tudo ao redor virou um enxame de caos. Ele agarrou Rafael com força, e neste momento de pânico, um ruído ensurdecedor ecoou através da sala. Uma figura familiar surgiu na entrada, levando Lucas a parar e olhar. Era seu pai. Mas como? Ele estava vivo? O homem exclamou, sua voz carregada de urgência. Precisamos ir agora. A sala parecia girar. O choque de vê-lo fez o coração de Lucas disparar. Pai, o que estava acontecendo? Era um fantasma do passado, uma miragem que não fazia sentido, mas era real. Estava ali. Não temos tempo para explicar, disse o pai, correndo em direção a ele. Você não entende o perigo que correm. O bebê é a chave.
Mas ele não pode ficar aqui. A presença do pai acendeu um turbilhão de emoções dentro de Lucas. As verdades que ele havia construído começaram a desmoronar. Ele queria acreditar, mas as peças do quebra-cabeça estavam se ajustando de maneira caótica. Então, um acidente inesperado aconteceu. A casa, que parecia desmoronar aos poucos, agora estava desabando com força total. O chão se abriu debaixo deles como se quisesse engolir tudo. Lucas tentou correr, mas tudo ao seu redor virou uma tempestade. Ele viu sua mãe, Ana e Felipe caindo tentando escapar. Mas seu pai o puxou para longe. Eu não posso deixar você, Lucas gritou. A sensação de perder todos aqueles que amava era insuportável. Eu sei que fizemos escolhas erradas, disse seu pai com um brilho triste nos olhos. Mas é hora de você saber a verdade, Lucas. E a verdade é devastadora. No meio do caos, o olhar do pai mudou de direcionamento. Ele piscou e uma expressão de medo tomou conta do rosto, antes que um dos homens interno atirasse na direção deles. O tempo congelou. Uma cabeçada intensa. O mundo se transformou em um borrão, enquanto Lucas gritava e ouvia um som horrível. Ele se sentia puxado, mas não tinha certeza de para onde. Naquele instante, a vida que conhecia se desfeito totalmente, e as realidades começaram a se distorcer. O que mais estava escondido por trás de todas aquelas mentiras? E o que aconteceria a eles se a verdade fosse revelada? Enquanto tudo se despedaçava, Lucas percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O impacto da explosão reverberou na sala, lançando todo mundo em direção ao chão. Os gritos de desespero misturavam-se ao barulho de coisas quebrando. Lucas olhou rapidamente para seu pai, que agora estava ao seu lado. Temos que sair, Lucas, gritou ele, puxando pelo braço. Rafael chorava ainda mais e a urgência crescia. Lucas olhou de relance para sua mãe e Ana, e a expressão delas parecia gritar por ajuda. No entanto, a luz estava começando a falhar. Ele sentia o peito apertado, o medo pulsando nas veias. O lar, o lugar que antes parecia tão seguro, tornara-se uma armadilha. Não podemos deixar eles para trás, Lucas disse, as palavras escapando como uma súplica. Mas a verdade era que ele não sabia como salvá-los todos. Felipe, seu irmão, pulou na frente dele, o rosto determinado. Eu vou atrás delas, só saia da casa. Ele não esperou a resposta, correndo para o que poderia ser um resgate ou uma armadilha. Felipe! Lucas gritou, mas era tarde demais. Ele estava em movimento, e então um novo estrondo ecoou, fazendo a casa tremer ainda mais. Era como se o próprio lugar estivesse tentando separá-los. Tremores violentos fazia com que toda a estrutura se movesse. Lucas segurou Rafael com força, olhando para seu pai. O olhar dele revelou anos de dor e arrependimento. Um homem que também tinha coisas a esconder. Eu também vou, Lucas decidiu,
sentindo a adrenalina tomar conta. Ele não iria ficar ali parado, enquanto o resto da família corria risco. Com um último olhar, ele seguiu Felipe. Os corredores estavam cheios de poeira, e cada passo parecia pesado, como se a casa estivesse segurando as lembranças que ali viveram. Ao virar uma esquina, ele viu a mãe e Ana, ambas paradas, com expressões de terror no rosto. "Lucas, venha!" sua mãe clamou, tensa. Um novo jorro de pedras caiu do teto próximo, fazendo todos ofegarem. "Vamos!" Lucas exclamou, pegando a mão da mãe. A conexão instantânea trouxe algum conforto em meio ao caos. A saída estava à vista, mas os homens que entraram antes agora se aglomeravam, bloqueando o caminho. Eles se prepararam. A expressão autoritária no rosto do líder ocultava uma frustração crescente. "Ninguém sai!" ele gritou. Mas a determinação nos olhos de Lucas e de seus familiares parecia superá-los. Eles não iam recuar. "Nós não temos nada a temer de vocês." Lucas respondeu, tentando reunir coragem. Meses de mentiras e segredos haviam chegado ao fim. Suas vozes unidas criaram um tipo de força. E em um momento, todos avançaram juntos, um movimento coletivo que lançou os homens para trás. Os passos foram acelerando e a luz do exterior brilhou intensamente. Lucas sentiu o calor do sol e a brisa fresca. Uma sensação de liberdade explodiu dentro dele, como se finalmente estivesse saindo de um pesadelo. Mas assim que cruzou o limiar da porta, um tiro disparou. Um grito, e o tempo pareceu desacelerar novamente. Enquanto se virava, Lucas viu Felipe caindo ao chão, o rosto contorcido de dor. "Felipe!" Lucas gritou, correndo de volta. O coração dele pulsava descontroladamente e a angústia o dominou. Ele não podia perder mais alguém. Com os olhos cheios de lágrimas, ele se lançou em direção ao irmão, um nó na garganta. A vida dele e de todos ali dependia daquela união. "Não, não me deixe, irmão." As palavras caíam como uma avalanche. E enquanto o irmão lutava para não desmaiar, Lucas percebeu que todas as promessas se desmaterializavam em dor e confusão. Mas a urgência de sua situação não deixou tempo para lamentos. Os homens se aproximavam de novo, e a certeza de que a luta ainda não havia acabado cortou o ar. Ele segurou Felipe, seu coração pulsando como um tambor. "Vamos, precisamos ir, agora, boa." E ele se virou puxando Felipe para fora. A mãe e Ana estavam perto, ainda em choque. Todos correram, e a adrenalina alimentou seus movimentos. O sol o saudou, mas a visão do inimigo o seguia como uma sombra. Rafael chorava em seus braços, e Lucas sabia que não podiam esperar mais. O que estava em jogo ia além do que eles imaginavam. A verdade finalmente começava a se revelar. Mas o que custaria? O medo estava presente, mas a esperança também. E naquele momento, uma epifania surgiu. Às vezes, a luta pela verdade e pelo amor exige sacrifícios que valem a pena, mesmo que seja doloroso. E assim, enquanto a luz do sol os envolvia em um abraço caloroso, não havia mais como voltar atrás. Eles tomaram a decisão de lutar. Mas a pergunta permanecia:
até onde iriam para proteger aqueles que amavam. Se você está aqui, é porque adora essas histórias. Então, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Não espere mais um segundo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajude outros a conhecerem essa jornada. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Você pode fazer a diferença.